Tá bom, Ai, ai. beatbox é bom. Eu não sei fazer beatbox, não. Eu também não. Aliás, eu achava que sabia, até começar a aparecer cara de verdade fazendo Você achava que beatbox. você sabia? Ah, cara, que eu Ah, então fazia... tenta aí, ó. vamos ver como é que Vamos é. lá então, ó, quer ver, ó. Agora eu tô sem grave. É o que eu achava que isso aqui era beatbox. Ué, é. Não, mas assim... Tem um aí eu beat? achava... Você tá fazendo box aqui? Agora, se é bom... Então, ruim, né? É porque depois que tu vê os profissionais de beatbox, cara, é impressionante. Eu sigo pelo menos uns 4 e, mano, é sensacional o que esses caras fazem com a boca. Tem uns caras que eu não lembro o nome deles agora, eles não são inglês, eles não são americanos. Eles não são nem ingleses. Eles são, cara, eu não sei de que lugar lá da Europa que eles são. Eles falam inglês, mas percebe que o inglês dele é um inglês meio indiano, assim. Os caras são muito bons, mano. É muito bom. Os caras fazem... E, mano, detalhe, os caras fazem show, tá ligado? Os 4. Esses caras ficaram famosos naquele Got Talent, tá ligado? Aquele Got Talent e tal. Britain's Got Talent. Exato. Então eles devem ser daquela região lá, enfim, não sei. E, mano, os caras são muito bom, muito bom, muito bom, assim. Os caras fazem muito barulho com a boca. Aí eu sigo também 2 gêmeos, aliás, gêmeos, né? Sigo gêmeos, os caras fazem um som muito maluco também. Eu sigo um cara que é latino, mas eu acho que mora nos Estados Unidos. Esse cara, inclusive, ele foi o primeiro que viralizou, assim. Que inclusive a galera usava o beatbox dele pra fingir que tava fazendo pros filhos, entendeu? Puma, chuma, puma, puma, chuma, puma, puma, chuma, puma. Cara, era muito bom aquilo. E viralizou assim, e esse cara é muito bom. Só que esse cara não trabalha com beatbox, ele faz algumas coisas, mas eu até deixei de seguir ele porque era um pouco de lifestyle e tal, achei meio caído, assim. Não é o que eu gosto de seguir, né? Mas esse grupo e essa dupla de irmãos aí que são gêmeos... E tem um carinha brasileiro também que manda bem pra caramba, tipo, fazendo 8 sons com a boca. Aí o cara começa a... Pô, mano, é muito bom isso, cara. É muito bom. Até faz tempo que o meu algoritmo não entrega, cara. Deixa eu falar aqui beatbox perto no Instagram, peraí. Deixa eu abrir o Instagram e falar beatbox. Porque daí Não, eu vou mandar só pra ti, quer ver, ó? Vou mandar só pra ti aqui, escrito, porque o Zuckerberg manda no WhatsApp também, né? Ih, mas eu não sei escrever beatbox. Beatbox? Vamos ver, vamos fazer o teste agora. Vamos. Beatbox, Cacau. Eu gosto de beatbox. Como é que é o nome? Como é que era o nome daquele... Beatbox. Pô, meu Instagram. Com Cadê meu buca? Instagram? Como é que é? É o... Efeito com buca. Gate. Efeito com Gate. buca. Efeito com buca. Efeito com buca. Pra quem não sabe o que a gente tá falando, galera, se você conversa com uma determinada pessoa no chat do Instagram ou no WhatsApp e vocês falam de algum produto ou alguma prestação de serviço, começa a prestar atenção se isso não vai começar a pipocar. Essa é uma teoria. É uma teoria. Cara, é uma teoria, mano, assim, vou te falar. Eu tava uma vez conversando com um amigo meu sobre troca de carro. Ele falou, eu pensei nesse carro aqui, eu pensei nesse carro lá. E eu tava numa época de troca de carro também. Velho, eu abri meu stories, daqui a pouco era Volkswagen querendo que eu comprasse esqueci lá, um T-Cross ou o Niveus. Era a Volkswagen me vendendo Niveus, cara, entendeu? Então... Ele conseguiu. Não, acabei pegando o Nissan. Mas, um dia a gente fala sobre Nissan, Poxa, não gostou do Nissan? Cara, assim... Eu gosto do meu. Posso falar... Não, é um baita carro, eu peguei um Kicks. Mas assim, mano, o apoio do braço, né? O meu Kicks vem um apoio de braço nativo do carro. Porque não tem... É por causa disso o carro, você não gostou do carro? Vai viajar sem apoio de braço. Eu só viajo sem apoio de braço, nunca tive carro com apoio de braço. Então, esse é o lance. O teu carro é automático? É. Então, tu consegue voltar pro manual hoje? É difícil, cara. Eu já, de vez em quando eu consegue. dirijo o manual, mas eu vou tentar não voltar. O ser humano é adaptável, o ser humano se adapta, a verdade é essa. Mas, cara, depois que você experimenta, é muito difícil voltar atrás. E apoio de braço, irmão, é tudo de bom, cara. Tudo. Porque se o carro é automático, você usa menos a mão, entendeu? E aí, cara, você tá aqui, ó, bracinho apoiado e aqui, ó. Não tem cara de tiozão. Não tem cara de cara. tiozão. Lembra dessa Enfim, propaganda? cara. Pô, essa Não. propaganda era boa, cara. De que carro que era?
Era do Honda City? Cara, a Honda é carro de tiozão. Honda ou Toyota são carros de tiozão. A Honda não. A Honda tem vários carros maneiros, como o Honda Não, era Civic, do né? Nissan, Nissan Sentra. O Sentra é carro... Era uma banda. Quem que era a banda? E aí eles ficavam... Era uma banda dentro de um Nissan Sentra e eles cantam essa música. Nossa, não tem cara mano. de tiozão, não tem cara de tiozão, mas acelerou meu coração. Assim, ó, a versão antiga do Sentra era de tiozão. Essa nova agora que lançaram, mano, é carrão, velho. Pô, inclusive, caríssimo, né? Tanto o Caríssimo Sentra quanto o Versa ficaram bonitos agora. O Versa era Ficaram feio. O legal. Versa, o modelo que eu tenho é feio. Eu acho feio. O modelo que tu tem, ele é feio, ele é tiozão, modelo de tiozão. Só que, mano, o espaço interno do teu Mas carro... eu não me importo. Na verdade, meu sonho é ser tiozão, cara. É, eu também, pode falar o que quiser. Assim, ó, o que acontece é o seguinte, o teu carro, ele é o espaço interno do teu carro não existe mais, eu acho, no mercado. É incrível, o espaço interno do teu Nissan, o novo Nissan não veio, o novo Versa não veio com o espaço interno do teu, cara. Se veio, ocuparam com mais coisas que não dá essa sensação, né, de espaço que o teu Versa tem. Eu quase peguei um Versa, mas o banco de couro era claro, e eu tenho 2 filhos pequenos. Aliás, eu tenho... Mas você só compra carro com banco de couro? Não, é porque como eu Não, ia pegar um modelo... carro para o Bibo tem que ter apoio de braço, banco de Apoio de couro braço. automático, não ter cara de automático. tiozão. Mano, eu tenho um Kicks, mó tiozão. Não, E eu Kicks não tinha é um tiozão, Onix, não. Eu cara. acho que Não, o o Kicks Kicks é não é tão Nilson, mas eu tinha um Onix, Não é cara. tão Eu tinha um Nilson. Onix. Nilson. Não tem cara é de tão Nilson. Não, cara, não. Ó, banco de couro eu não acho que seja necessário. Agora, apoio, mano, eu acho que tem que ter no carro. Apoio e direção elétrica é pra mim... Bota o banquinho, velho. Bota. Você não tem um amigo aí que faz que trabalha fazendo capotaria, sofá? eu fui. O Galego. Então, eu fui- O Galego. O Galego pô. faz Pede pro móvel. Galego fazer Galego- um negócio pra você, ó. O Galego, Então, faz cara. um braço assim, ó. Pega tipo um braço de um sofá, estica o braço. Faz o revestimento de couro. Não, é que assim, cara, é que tem uma versão do Kicks que vem com um apoio bem bom, que é a versão anterior à minha. Era um apoio de braço bem feito. E tem umas versões do Kicks que não tem apoio de braço e a pessoa comprava. Super legal. Tu botava onde apoia o copo, tu enfiava o negócio ali, tinha apoio de braço. O meu não. O meu vem o apoio de braço, mas muito mal feito. Cara, não recomendo. E, enfim, Nissan vacilou feio. Imagina o Bibo escrevendo pra 4 rodas. Review de eu carro. sei. Não tem apoio de braço. Como é que é o motor do carro? Sei lá, o importante é o apoio de braço. O que você acha É desse aspirado. câmbio CVT aí? Não sei, cara. Câmbio, eu piso, ele vai. Mas o apoio de braço é uma Exato. porcaria. Ninguém compra Eu esse fico carro. com... me dá uma dor no ombro, cara, quando eu faço uma viagem de 5 minutos. Bursite. porque eu não Tá tenho ficando apoio. com bursite por causa da isso, Nissan. cara, é- Processa a Exato. Nissan, cara. Processa. É isso aí, Nissan vacilou no apoio do Kicks. Cara, a minha esposa... É porque assim, ó... Mas é porque põe eu o chamo banco- Kicks. Ele tem apoio pras pernas. Se fosse pro braço, era Punches. Bibo Talk apresenta BT Papo, uma conversa regada à Bíblia, teologia e risadas. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Papo de número 51. E esse BT Papo tem um oferecimento da... Uma boa ideia. Não. Eu gosto dessa. Não. Eu gosto dessa cara, assim, ó. Eu gosto, você fica... A gente já queria- falou sobre essa cara. eu queria- Jewish Gambino. Fazer mais fotos assim. Só que. Ui, cara, dá medo. Parece um serial killer. É, porque eu acho que Ui, fica cara. legal com a minha barba assim, ó. Aham. E é Nossa, pra dar mano, medo pra mesmo. mim- Só que Não, tu com esse cabelo. eu acho que não faz jus a agora quem com eu essa sou, barba. entendeu? É Não. Só é uma Tu um estética ursinho legal. puff. É, tu é um ursinho puff. Tu, na verdade, é aquele... É um desgosto do serial killer. Tu tem cara de serial killer e faz coração de dorama. Eu tenho cara de posso- serial killer? Sério? Você acha? Não, com aquele olho ali, com aquele olho. Tu parece um... Olha, ó, isso... Não, mas daí... Sério agora, fica brabo, vai lá. Eu acho que fica com cara de pirata, sei lá. Boa, pirata. É, pirata é o quê? É criminoso e mata a gente. De forma Ó, seriada. olha que legal. Desse lado eu fico meio assim, ó. Meio tipo assim. Meio confuso. Deixa eu Lelé da entender. cuca. Desse lado eu fico mal, ó. Tá vendo? Como é Minhas que tá- sobrancelhas, elas não mexem do mesmo jeito. Faz aí com a Galera, sua, deixa eu vamos ver, lá. deixa eu ver a sua Eu sobrancelha. não consigo fazer isso. Vai. Levanta uma, depois levanta a outra, vamos ver. Aí, isso, Eu não isso. consigo. Você vai com o cara do Jack Nicholson.
Tá, fala aí, vai. Vamos para o assunto sério. Vamos voltar, vamos lá. Gente, o BT Papo de número 51 e sempre é uma boa ideia ouvir o BT Papo, ver o BT Papo. Senhor Cacau Marques. Patrocínio da caninha. Não, pelo amor de Deus, isso não. Aliás, não, cara, bebida alcoólica e bets não rola aqui no BT Papo, tá? Bets? Aliás, como é que é a aposta? É bets? Não. Bet. Não, mano, Bet. A gente tem um BTcast sobre bebida alcoólica com o Marcelo Bert. A gente que não é Marcelo Bet. Não é Marcelo Bet. Marcelo Bet. Não temos. Inclusive, esse BTcast, ele vai virar um livro, né? Que da coleção Teologia para Todos. Crente Pode Beber. O Marcelo Bert escreveu, então, um texto ali sobre isso. Foi uma história muito legal essa com o Marcelo Bert. Ele escreveu um livrão de 600 páginas e a gente falou, tem que ter 90. Então, maravilhoso. Assim, esprememos e saiu só o suco, né? Desse grande tratado. Senhor Cacau Marques... Vocês pediram só o vinho, ele mandou a parreira inteira. Exatamente. Olha só, e pior que é um livro que não existe mais, né? Ele foi cortando e não foi salvando, né? Esse é o... Não, você tá brincando. Sério isso? Sério, ele cortou. Falei, cara, guarda que a gente pode lançar uma versão estendida. Ele, não, mano, eu já limei agora, pega aí o que vocês queriam. É um querido abraço pro Bert, um dos grandes biblistas da nossa nação e faz parte aí da comissão da nova NVI, tá bom? NVI atualizada. Cacau Marques, a nossa seguidora, ela te segue também. O nome dela, eu não sei o nome dela, Raíza deve ser, enfim. Ela pergunta o seguinte, cultura de honra dentro da Bíblia pode ser exercida na igreja sem abusos / bajulação? A cultura da honra. Tem na Bíblia essa cultura da honra? Tem? Vamos ver. Dentro da Bíblia, pode ser exercida na igreja sem abusos e bajulação? Aqui a gente faz aquela hermenêutica da pergunta, né, Cacau? Porque para ela fazer a pergunta já jogando abuso e bajulação na pergunta, provavelmente a experiência dela dentro dessa ideologia, dessa teologia da cultura da honra, não foi uma experiência positiva, né? Ou vou tentar ser mais positivo na pergunta dela. Ou ela tá na dúvida se a maneira como ela trata a liderança da igreja dela é de um jeito correto ou não tá indo do jeito certo, né? Pode ser também. Pois é. Cacau, sobre esse lance da cultura da honra, eu tava vendo alguns vídeos e tal, e eu vi até alguns vídeos e esses pastores e pregadores explicando a cultura da honra. E nesses trechos que eu vi, cara, eles usam esse termo, né, cultura da honra, e o que eles explicaram eu achei ok. Ou seja, na concepção dessas pessoas, a cultura da honra seria tratar bem as pessoas. Entende? Tratar bem. E eu achei bacana, até um deles falou assim, cara, é tratar bem o garçom, coisa que a gente já ensinou aqui, a gente já falou, que é básico, né? Tratar bem as pessoas, honrar as pessoas independente de quem elas sejam. Né? Então, essa cultura da honra, eu achei até interessante, essa cultura de você honrar quem é essa pessoa, né? Tem honra na meretriz, tem honra no mendigo, tem honra no vereador, sabe? Essa ideia de tratar todo mundo com honra foi mais ou menos alguns vídeos que eu vi. Paralelo a esses vídeos que usa essa nomenclatura teologia da honra, né? Cultura da honra, tem aqueles que... Teologia da honra ou cultura da honra? Cara, não, tô perguntando porque eu não vi os vídeos, não é nenhuma provocação. Sim. Eles usam cultura, cultura da honra. Os vídeos que você viu, tá, beleza, é isso que eu quero saber, tá. E por citarem a Bíblia, vira uma teologia, né? Não, não, a gente vai chegar... Não, sim, mas não tô falando que não é uma teologia, eu só quero saber qual é a palavra que eles usam. Cultura da honra. Beleza. Cultura da honra é o termo utilizado, e aí eu vi pessoas usando o mesmo termo, aí já trazendo alguns textos do Novo Testamento, principalmente um que a gente vai se deter nele aqui agora, e falando, e o líder precisa de dupla honra. É onde a galera começa a se passar... Entende? Porque o líder tem que ter dupla honra. Ai, gelei agora. Nossa, eu achei que eu não tava gravando, velho. Meu, deu até um frio na espinha agora. Tá aqui, tá gravando. Voltando aqui. E eu ia te arrebentar com... Mentira, não ia porque eu te concedo dupla honra. Dupla honra. Você ia cair pra uma honra só aqui. Você ia ser rebaixado.
É uma honra só, não é dupla honra. É só uma honra. Perdeu metade da sua honra aqui agora. Agora é uma honra Pronto, só. aí, ó. Não quero honrar mais. Mas então, a galera usa daí esse texto lá de Paulo a Timóteo pra dizer que o líder precisa de dupla honra. Aí é onde entra muitos perigos e teologias esquisitas. Olha Inclusive o Léo Cruz... inclusive o Léo Cruz, nosso amigo, ele falou que esse lance da dupla honra praticada por muitos pastores é, na verdade, uma cobertura espiritual retificada, entendeu? Uma coisa que vai surgir lá depois da Segunda Guerra Mundial, porque esse lance... Peraí, você mandou essa pergunta pro Léo Cruz agora, que a gente decidiu esse tema, e ele te respondeu agora... E ele me respondeu... Claro, rapaz, isso é uma honra vezes 10. O Léo responder assim, já com... Não. Nossa. Viu? Mano, tu é a única pessoa que não me responde no WhatsApp. Os demais respondem. É pra você não ser bajulado, pra você sentir um pouco o que nós sentimos com o Léo, por exemplo. Olha aqui. Ó, ele falou o seguinte. Cadê? Ele disse, ó, é um rebranding. Olha só como tá chique esse cara, mano. Só porque tá fazendo mestrado. É um rebranding da cobertura espiritual. Ele diz que essa teologia da dupla honra é um então rebranding. Olha, então já não dá pra gente dizer que é ok. Porque você... Não, cobertura espiritual não é ok, não. Ó. E ele disse depois, cara, e tem uma ideia de quando começa a surgir mais forte essa cultura da dupla... Que daí eu já perguntei da dupla honra e tal, né? Ele falou anos 70, como reação ao movimento hippie. Olha só. Essas coisas de honrar a autoridade, cobertura espiritual, etc., surgiu porque algumas lideranças achavam que os jovens tinham se rebelado por falta de autoridade. Aí, como é que a gente cura falta de autoridade nos jovens? Enfiando autoritarismo neles. Como guardará o jovem por o seu caminho? Tomando cajadada na cabeça. Exatamente. Então, cara, ou seja, falar de cultura da honra e da dupla honra é um terreno arenoso. Mas e aí, Cacau? Quero começar... Eu sou muito mais enfático sobre esse assunto que você, agora. Ótimo. Manda. Cultura da honra, esse termo não é bíblico. Ok? Ponto. Não deveria ser usado. Mas a gente não usa só termo bíblico. Verdade. Mas... sim, Trindade tá aí. Primeiro que ele não tem uma aplicação... Ele não tem uma razão de ser. Entendeu? Ele não tem uma razão de ser. Quando você fala sobre cultura da honra, você tá pegando uma ação e transformando em padrão. Entendeu? E aí, isso já é um problema, porque você estabelece um padrão, e padrões são mais automatizados e menos questionados. Então, por isso que celebrar esse tipo de visão pode ser bem pernicioso, tá? Pernicioso é a palavra que você falou do filme lá, né? É pernicioso? Compramos o zoológico. Então, você viu que depois que você falou essa palavra, eu já usei algumas vezes aqui no... Né? Você viu? É porque é uma palavra forte, e é porque eu sou muito suscetível também à sua influência, sabe? Você é o meu influencer preferido, né? Então... Sim, claro. Demais. Eu terminei de assistir Succession, culpa de quem? Sua, pô. Valeu a jornada, pelo menos? Valeu. Foi bom. Valeu, né? Talvez tu não tenha achado excepcional como não, achei muito bom. Mas assim... É bom. Não tá no meu top 5, talvez não esteja nem no meu top 10. Mas não é ruim de maneira nenhuma, não tem como falar que é ruim. Isso é... Exato. E também não é toda a série que é pra ficar em top 10 também, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. A gente vê muita série. Agora eu quero saber o teu top 5 de série, cara. Desculpa aí a cultura eu vou criar, pro próximo eu faço. Eu preciso pensar. Eu acho que eu consigo... eu vou pensar e eu falo. Mas voltando. Tua série preferida. O que acontece? Minha série preferida? Agora. A minha? Vai, agora. Assim, sem titubear. De primeira, sem enrolar. Você pergunta, eu falo. Sim. Então pergunta. Vai lá, sem enrolar. Não, vou falar direto. Vai, manda que eu sei. Fala. Pergunta. Vai, cultura da honra, vai. Vamos voltar pra cultura da honra, que a gente tá desonrando nossa audiência aqui. Olha só, gente. Não tem razão de ser... Era isso que eu tava falando, né? Não tem razão de ser porque você cria um padrão e os padrões são automatizados. E aí você não questiona muito. E aí gera uma situação padrão. Essa situação padrão é que vai acontecer, entendeu?
E quando não deve ser assim, a gente vai ver daqui a pouco por que na Bíblia, tá? Lembrando também que essa palavra cultura, ela não estranhamente aparece no livro Uma Igreja Chamada Tove, não é? Em que o Scott McKnight fala sobre a criação de cultura, uma cultura eclesiástica. Na verdade, Uma Igreja Chamada Tove, ele é um livro sobre cultura de igreja. Sobre o que fala esse livro? Sobre igreja tóxica. Não, é um livro sobre cultura de igreja. Sobre uma cultura benéfica, uma cultura de bondade, né? Então, a ideia é criar, sim, padrões, com certeza, mas que sejam positivos. E esse, eu não acredito que seja essencialmente positivo. Inclusive, Cacau, quando se fala desse negócio de cultura de igreja, tem um livro que é A Cultura da Honra, do Danny Silk. Também conhecido como Daniel Seda. Então, cara, e esse livro, né, que fala da cultura da igreja Bethel, que é uma igreja que influencia muita gente. E, mano, assim, os princípios ali ensinados, que, ou seja, gera uma cultura e gera uma repetição e gera, como é que tu falou ali? Padrão. Um modo, né? Um padrão. Complicado, cara, porque ali ele gera o padrão da liderança apostólica. Ou seja, e é uma liderança onde o apóstolo é que olha pro céu e tal. Então, assim, acaba que a liderança dentro dessa cultura da honra, e segundo eu vi um review do livro, pra ele é fundamental que a igreja seja apostólica no sentido de ter o apóstolo ali e tal. Mano, isso aí, como o próprio Scott McKnight é uma autora que tá em parceria com o Scott, É a filha dele, né? A Laura Barringer. Isso, a Laura Barringer, faz ótimos microfones, inclusive. Cara, é o seguinte, é um grande perigo, né? Uma igreja que tem uma liderança, tipo, que olha pro céu e o que essa... Então, vamos honrar essa liderança, entendeu? Essa liderança tem autoridade sobre nós e isso é perigoso demais, porque gera um padrão, gera uma cultura. E a gente vai pode ver... se tornar tóxica. Quando a gente for entrar no texto bíblico, eu tô adiantando porque a gente vai chegar lá. Mas a gente vai ver por que isso é problemático. Porque poderia não ser. Por exemplo, a Bíblia fala, honrai pai e a mãe. Entendeu? Exato. A gente já tem um episódio muito bom sobre esse assunto, inclusive, aqui, né? Ela fala, honrai pai e a mãe. Ela tá criando um padrão? Sim. Ela tá criando uma cultura? Sim, está. Ela tá colocando qual é o tipo de pai, qual é o tipo de mãe? Não. Ela tá automatizando esse tipo de relação? Está automatizando. Então não é que não existe isso. Existe, nesse caso. Mas e na igreja? Na igreja não é só que não existe na Bíblia. É que não qual que é a palavra? Não é benéfico, na verdade é prejudicial. É prejudicial. Porque poderia ser bom. Assim, honra o pastor, não importa quem ele seja. Honre o pastor. Porque é mais ou menos isso que se fala de pai e mãe, né? Mas não se fala sobre o seu pastor, existe um motivo por que não se fala dessa maneira. Então a gente vai entrar nos textos aqui. Que textos são esses, seu Bibo? Eu acho que tem 3 aqui que eu tô me lembrando. 2 que você me lembrou e 1 que eu lembrei. Sim. Cara, eu acho que quando se fala de dupla honra, o principal é o texto de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo... Não, 5, né? Capítulo 5, versículo 17. Põe na Rafa aí, Rafa. Põe na tela, Rafa. Eu vou ler na NVI, tá bom, Rafa? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Olha só, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E no versículo 18 ele complementa, né? Não abordasse o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Coisa que ele já vai falar na primeira carta aos Coríntios lá, e o próprio Jesus também fala de que o trabalhador é digno do seu salário. Então esse texto aqui fala que a liderança, ela é digna de dupla honra, tá? Cara, tem o texto de Hebreus também, né? O texto de Hebreus. Já vamos lá, vamos um versículo por cada um? Vamos lá, Teologia do Jack Stripador. Então, tem 4 aqui que a gente já tem, então. Esse de 1 Timóteo, tem um de 1 Tessalonicenses, um de Romanos e um de Hebreus. A gente vai para todos eles, tá? Então, primeiro, gente, esse aqui em 1 Timóteo. Pessoal, o complemento no versículo 18 deixa muito claro que ele está falando aqui especialmente sobre o sustento, certo? Então, em primeiro lugar, a questão aqui é o sustento.
Tanto que ele está dizendo, digno ao trabalhador do seu salário. Ah, mas o que honra tem a ver com sustento? É assim que a gente fala, por exemplo, quando contrata um advogado. O que você paga para ele? Honorários, que tem a ver com honra, né? Essa é a ideia, entendeu? Então, é o que ele é digno de receber. Então, é o honorário que se paga, no caso aqui, para esse presbítero, entendeu? O que Paulo está falando aqui com Timóteo é aquilo que ele fala para os coríntios também, quando ele diz que ele teria esse direito, né? E do qual ele abre mão ali naquele contexto, mas ele teria esse direito. Então, ele está reconhecendo esse direito do sustento destes irmãos que se dedicarão a isso, certo? Por uma série de questões, né, que a gente não precisa entrar aqui agora, mas a gente poderia em um outro abordar a questão salarial do pastor, por exemplo, né? Mas no caso aqui, não é só porque ele tem uma posição que ele merece, ou porque com isso você está dando para Deus coisa do tipo, não. É porque ele está dedicado a isso. E isso é uma coisa importante, ele tem esse dom e ele está dedicado a isso para a sua edificação. Contudo, meus irmãos, alguns teólogos, por exemplo, o comentário lá que a gente gosta, Vida Nova, vão dizer que aqui talvez Paulo esteja falando de algo mais, não só da questão financeira, mas de um outro tipo de honra ou de estima maior do que essa, ou melhor, mais ampla do que essa. Vamos supor que seja isso. Vamos supor que seja isso, ok? Vamos supor que esses sejam certos. Eu não vou dizer, porque quem interpreta desse jeito é errado. Não, eu acho que só que não é a ênfase aqui. Mas vamos supor que, de fato, Paulo está pegando um princípio maior e depois ele está aplicando só no salário. Vamos pegar aqui que ele está falando de mais honra do que isso. Dá uma olhadinha como que o versículo está escrito. Ele diz honrai o presbítero, como ele fala de honrar o pai e a mãe? Não. Ele fala os presbíteros que lideram bem. Especialmente aqueles cujo trabalho é pregação e ensino. Qual que é a questão aqui? Vamos supor que aqui esteja falando de honra para além do dinheiro. Porque no final essas coisas vão se equilibrar, né? Elas vão acabar chegando no mesmo ponto. Da mesma maneira que você honra aquele trabalho pagando porque aquela pessoa está se dedicando a isso, né? E sustentando ela para se dedicar dessa maneira, também você pode imaginar que há outras coisas. A questão aqui é que você julga essa pessoa. Como é que a cultura da honra é usada no nosso tempo? Justamente para evitar o julgamento. Mas aqui ele manda dizer, são os que lideram bem. Ou seja, começa do julgamento. Começa em saber se lidera bem ou não. Comecem a avaliar primeiro. Então qualquer um que a palavra é o ensino. Qualquer um que use esse versículo para evitar um julgamento sobre a sua dedicação à palavra e ao ensino, ele está errado. Porque esse texto estimula a congregação a julgar. Então como que se aplica isso na vida? Se aplica o seguinte, gente. Em algum momento você pode ter um conflito com uma pessoa que está numa posição de ensinar e você tem um conflito com ela. Você não concorda com ela. Mas você deve pensar se você não concorda porque a pessoa está errada ou se você não concorda porque você não gostaria que a Bíblia estivesse dizendo aquilo. Isso é uma maneira de honrar, entendeu? Não é pensar que ela, por causa do cargo que ela ocupa, ela tem uma posição ou ela tem um lugar ou você tem que baixar a cabeça para ela. Não. É só pensar, olha, essa pessoa está numa posição em que ela se dedica na palavra, ela lidera bem, né? Você já testemunhou isso com a sua vida com ela. Você já percebeu isso. Deixa eu considerar se o que ela está me falando realmente não é o que Deus quer dizer para mim. Entendeu? Porque senão você vai primeiro... Senão você vai primeiro correr logo pro seu coração. Não concordo com isso. Mas não concordo porque a Bíblia está dizendo isso. Não, você está errado e tal. Você está dizendo isso por causa daquilo outro e tal. Não, e eu já vi alguns irmãos que amam profundamente Jesus, que acreditam que a fé é importante e tal, terem esse tipo de padrão, desse tipo de cultura, para usar esse tipo de palavra, sobre si mesmo. De assim, não, eu julgo não se ele lidera bem ou se ele é dedicado à escritura ou se ele é fiel ao que a Bíblia diz. Eu julgo se aquilo tá mais agradável ou não agradável aquilo que eu já penso, né? Então... sobre esse lance aí... Não, é isso aí. Então, esse lance aí também, por exemplo...
a gente tem que ter, né, respeitar as autoridades, honrar as autoridades e tal, desde que elas estejam de acordo com a palavra de Deus, né? Como o Cacau falou, para os pais não tem, né? Pais, eles devem ser honrados, né? E a gente já explicou o que é honrar pai e mãe lá no BT Papo anterior, que o Rafa vai colocar a capa na tela aqui agora, tá? Agora, tem esse qualificativo aqui, né? Você, ó, vai ter uma dupla honra, né, para aquele que preside bem, para aquele que está ligado diretamente ao ensino e à palavra. E aqui, esse lance da dupla honra, eu penso que está ligado justamente a isso. Primeiro que Paulo está num contexto de falando de cuidado, né? De como a igreja cuida um dos outros. E essa dupla honra está dizendo assim, olha, e tenha um cuidado especial para aqueles que estão se dedicando ao ensino da palavra. Né? Aqueles que estão presidindo bem. Alguns até vão especular, Cacau, que o fato de estar presidindo bem pode apontar para os anciões, né? Os anciãos da porque a palavra presbítero significa isso, né? Então pode apontar para esse lance e tal, de você, de serem pessoas que se presidem a comunidade e são mais velhos e tal. Então eles terem uma dupla honra, no sentido deles terem um cuidado, porque o pastor, ele é digno, né? O obreiro é digno do seu salário. E é legal a gente retomar um pouquinho... Que aí é uma outra coisa. Tá colocando em termos de salário. Então, de novo, não tem a ver com a posição, tem a ver com o trabalho. E outra coisa, peguei o gancho que eu ia falar e agora lembrei, ainda bem, porque esse programa é de Deus, que foi o Espírito Santo, só pode. E outra, dupla honra, presta atenção nisso aqui. Dupla honra não significa que o pastor agora vai ter um 16º salário. Não significa... mano, porque é usado assim, não, o pastor já tem o salário dele, mas é dupla honra, igreja. Então hoje, entendeu? Aí começa a entregar coisa no pé do apóstolo, entende? Começa a dar extras. Assim, vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Eu não vejo problema, por enquanto, talvez o Cacau me convença do contrário, já que ele é mais radical nesse assunto, eu não vejo um problema de um membro que chega para o pastor e fala assim, pastor, quero ofertar na sua vida, entendeu? Quero te dar uma viagem para você e sua esposa, quero te dar uma quantia, pastor, para tu terminar a reforma da tua casa, pastor, entendeu? Não sou contra, desde que esse membro seja um ofertante, né, contínuo ali para a igreja local, certo? Não acho um problema, até então, um membro que chegue e dê uma oferta para o pastor, entende? Acho problemático quando um pastor fomenta esse tipo de comportamento na membresia. E eu acho bem... E é problemático também quando as intenções com esse tipo de oferta não são também de gratidão genuína, né? Como você presentearia um amigo, uma pessoa de quem você gosta. Exato, Eu pensei do ponto de vista bem positivo, que já aconteceu comigo, né? Quando eu fui pastor de uma comunidade, eu era um pastor auxiliar e tal, e já aconteceu com amigos meus e tal. Então, assim, não vejo um problema. Mas a pessoa não tá comprando um cargo, a pessoa não tá pedindo uma mudança na igreja, ela não tá te chantageando, te comprando, entendeu? Então, assim, galera, cultura de dupla honra, né? Ela não é, assim, ou a dupla honra, né? Pra tirar a cultura, né? Essa teologia da dupla honra que Paulo tá falando aqui a Timóteo, não é bajulação pastoral, não é extra pro pastor, entende? Não é essas campanhas e outra coisa. Não, o pastor a igreja tem que dar uma dupla honra, porque então, se é duplo, é além do salário. Aí a galera começa a dar aquela esticada na massa, entendeu? Faz uma hermenêutica e um salto triplo mortal hermenêutico pra poder arrancar mais dinheiro da igreja. E aqui eu abro um parênteses, galera. Mais um. Esse negócio de primícia... Agora já é colchete. É um parente sendo parente. Já é. Então, assim, esse negócio de oferta de primícia... Pra mim, zero embasamento bíblico. Mas tem no Antigo Testamento. Não tem nada a ver isso no Antigo Testamento. Porque isso não tem uma aplicação direta no Novo Testamento que a gente possa fazer uma correspondência. Novo Testamento é oferta, gente. É oferta pra comunidade, pra ajudar a galera. E sim, a igreja pode ter... ainda que Paulo abrisse mão desse direito, ele reconhece que é direito. E ele abriu mão em contextos, né? Tem contextos diferentes em que Paulo age, né? Exatamente. Então, é isso, sabe? O problema que a gente vê muitas vezes dessa dupla honra é a galera que tá pregando autobajulação, é a galera que tá pregando nas igrejas para receber mais dinheiro. Até porque quem julga se lidera bem ou não é o pastor. Então, se ele puxa a sardinha para dizer, olha como eu lidero bem, olha só como eu sou digno, olha... Então, ele tá mexendo com o discernimento da igreja. Não tá certo. Entendeu?
E aí que tá, né, Cacau? Por exemplo, tu faz aniversário, tu é pastor de igreja. Eu vou aqui, vou tentar entender o negócio. Tu é um pastor de igreja. Cara, eu imagino que no teu aniversário a igreja se reúna pra te dar um presente. Entendeu? E eu imagino que você não faça, gente, poxa, tava vendo uma nova trap aqui, Oi, igreja. Ô, esse meu verso... Não, entendeu? Não, tu não faz esse tipo de coisa, até onde eu imagino. Mas, Não cara, faço. tudo bem tu receber um presente da comunidade, sabe? E aí a gente pode, acho, caminhar para outros textos, né, Cacau? Que, de fato, o pastor, né, a liderança da igreja, quem está à frente da igreja, né, seja o pastor, a pastora, enfim, há uma autoridade sobre essa pessoa. Hebreus 12:7. E aí, o que diz Hebreus lá? 12:7 diz assim: lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Tá, mas não é esse texto. Hebreus 13:7. É o que você falou. 13:7? 13:17. Perdão, Cacau. 13:17. Tá. Vamos lá. 13, Não, 17. então, mas Esse texto é muito legal, 13:7 entendeu? também é bom a gente falar. Porque algumas pessoas pegam esse texto aqui, mas esse texto está falando de líderes que morreram, viu, gente? Por isso que ele fala, observem bem o resultado da vida que tiveram. Eles já morreram e imitem a sua fé, tá? Por isso que ele fala para lembrar-se. Não é para lembrar deles assim com cuidado e tal. Eles já morreram, já era. É para lembrar do exemplo deles. Mas o 17... O 17 é dos atuais, vivos, né? né? É dos vivos. Obedeçam aos seus líderes. Olha só que texto, cara, que ele precisa ser muito bem interpretado, porque ele pode ser realmente uma carta, né? Uma carta na manga para os abusos, né? Vamos lá. Obedeça, eu tô lendo na NVI aqui, pessoal. Afinal, eu tô com a minha Bíblia de couro original, da Bíblia de Estudo NVI. Que essa aqui é couro legítimo. Essa aqui vai... No Apocalipse eu vou usar essa Bíblia aqui, porque ela não destrói, mano. Não destrói. Vamos lá. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para vocês. Orem por nós. Não fala de honra aqui, né? Mas fala de autoridade e tal. Não sei por que a gente chegou nesse texto, mas tudo bem. Mas porque você falou de autoridade. De autoridade, né? Exato. Mas e aí, Cacau? Não, agora você puxa, você falou de autoridade. Cara, eu entendo a autoridade aqui como uma autoridade derivada de Jesus. E autoridade, porque ele é que tem toda a autoridade no céu e na terra. E ele manda nós irmos fazer o quê? Pregar o evangelho debaixo dessa autoridade. Tá? Eu tenho autoridade, vão e façam discípulos. Eu penso que a autoridade que um líder tem é essa autoridade, esse poder para servir. Eu entendo autoridade nesse contexto de serviço. Qual é a grande marca da autoridade de Jesus sobre os seus discípulos? O serviço. E que é a lição que Jesus fala, olha... Tá vendo aqui eu lavando o pé de vocês? Vão e façam o mesmo. Então eu penso que ter autoridade aqui e essa obediência que a gente deve aos nossos líderes é justamente porque eles têm autoridade. E como é que eu sei que o líder tem autoridade? Porque ele prega a palavra de Deus pra mim e ele me serve. Entende? Ele serve, como eu sou o corpo de Cristo, ele serve ao corpo de Cristo. Então eu entendo a autoridade não como aquele que manda, mas aquele que prega em nome de Jesus e serve como Jesus serviu. Então eu entendo a autoridade nesse sentido, né? O pastor, o líder, ele deve ser respeitado não por ele, mas porque ele está em nome dele. Entende? Ele está em nome de Jesus. Então, não por ele, não pelo cargo dele, mas pelo que ele está na autoridade daquele que o comissionou para o ministério. Eu entendo dessa maneira, sabe? Exato. Eu penso que aqui também não é... Que é assim, a gente precisa colocar isso tudo na perspectiva geral, né? Quando você olha o Novo Testamento, a ênfase está em quê? Está em mandar as pessoas obedecerem os líderes ou está em elas julgarem os líderes para saber se eles são, de fato, né? Julgarem os mestres, tomarem cuidado com os falsos mestres. Então, essa segunda ênfase ela é muito mais presente. E ela é muito mais presente porque justamente isso é um problema muito grande. No caso aqui, o autor de Hebreus está colocando, obedeçam esses líderes, submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Estes são os líderes a quem você se submete. Aí eu pego de novo aquilo lá que eu falei no outro texto. Não é para você se submeter porque ele é o líder. É para você se submeter porque ele cuida de você. Ou seja, você não só vê que ele, no caso,
lidera bem, como fala lá no texto de 1 Timóteo, mas ele também aqui, você faz aquele cálculo que eu falei, peraí, eu não tô me submetendo, eu tô me rebelando aqui, rebelando é a palavra difícil, né? Eu tô resistindo porque isso é um absurdo biblicamente ou porque eu não quero me submeter à palavra de Deus? Então, o que acontece aqui? Se estes são aqueles que cuidam de você, como é que você sabe que ele cuida de você? Porque ele cuida, porque ele é fiel à palavra. Então, quem é a verdadeira autoridade aqui? É a palavra. Ele só é autoridade enquanto a autoridade é a palavra. Ele não é autoridade se a autoridade não é a palavra. Certo? Se a autoridade é só ele. E até o lance aqui... e até tem o lance de todo o contexto da carta, né? Da galera que se desvia, outros ensinamentos e tal. Então, e essa ideia muito forte de que os presbíteros, a liderança da igreja, carregava essa palavra que tem autoridade. Então, quem não prega essa palavra não merece autoridade. Exatamente. Né? Não merece ter... Porque não cuida de vocês conforme a palavra. Não preside bem, não lidera bem. Isso é muito importante. Exatamente. Qual outro texto, Cacau, pra gente poder pensar aqui? Um texto que o pessoal usa muito, mas não se aplica a esse sentido, mas vou citar porque alguém pode usar, né? É o de lá de Romanos 13, 7, né? Que fala, deem a cada um que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra. As pessoas usam esse texto às vezes para prestar alguma homenagem a alguém, ou para não, dê a cada um que lhe é devido e tal. Mas aqui o texto... Nossa, que tradução tu leu, cara? 13, 7? Romanos 13, 7. Nossa, ó, eu tô lendo a NVT aqui. Deem a cada um que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos. É ruim, hein, cara? Pô, tu fez a tua declaração já? Não, Acabou, hein? Acaba essa semana. Ó, o tempo. E tu não fez ainda? Não, eu sempre faço no último dia. Que é pra pegar o fiscal cansado. Meu Deus. Mentira, Cacau, gente. Eu vi essa, o meu é muito essa simples, piada cara. hoje. O meu é muito simples. O seu é que é complicado. Cara, muito bom. O meu é simples. Ai, vamos lá, olha aqui. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Então, exatamente. Aí, por quê? Porque é sobre isso que fala o texto até aqui, do versículo 1 até o versículo 7. Então, a questão aqui não tem nada a ver com liderança de igreja, nem com amizade, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a relação do crente ali com a autoridade. Então, a NVT já bota a interpretação, entendeu? A NVI, nesse caso aqui, está sendo mais literal um pouquinho do jeito que está escrito lá. Tá? Mas é isso, é essa relação. Não tem nada a ver com líder, com pastor, com nada disso, tá bom? E o outro que a gente falou é 1 Tessalonicenses, né? Cara, tem lá a autoridade também dos líderes, mas eu acho que foi na mesma vibe de Hebreus. Tu abriu aí, não? 1 Tessalonicenses 5,12. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles, vivam em paz uns com os outros. De novo, é por causa do trabalho, de novo, são aqueles que se esforçam entre vocês. Então não é a posição, não é o lugar onde eles estão, nada. É a fidelidade ao chamado que Deus dá, certo? Paulo, tem um texto que eu gosto muito e eu uso ele bastante assim para minha vida. Paulo falando aos Coríntios que ele diz, importa que tais homens sejam fiéis, né? Falando sobre os líderes da igreja lá, aqueles que ensinavam na igreja, né? É isso que importa, é essa fidelidade, né? Então a esses há consideração, estima, tá bom? Agora, quem usa tudo isso para justificar não ter essa fidelidade, tá completamente errado. Ou para justificar fazer qualquer coisa... Com isso, Cacau, o que tu quer dizer com essa Quando frase? O cara não... Eu até entendo... Quando o cara ele não tá querendo se submeter, por exemplo, a esse questionamento a respeito da fundamentação bíblica das coisas, sabe? Ou quando ele tá querendo... Que não aceita ser questionado. Ou quando ele tá, por exemplo, usando do ministério para lucro pessoal, que é o que acontece direto com esse tipo de argumento, né? Isso tá muito errado, gente. Muito, muito errado. Então, por isso que eu falo que cultura da honra tá errado, porque cultura da honra estabelece um padrão automático, mas nada desses textos aqui te ensina a honrar automaticamente. Todos eles condicionam essa honra à fidelidade bíblica, condicionam essa honra ao serviço da verdade. Então, não adianta, não venham com essa, porque a cultura da honra, porque não sei o que lá, não vem com essa, tá? A questão aqui é outra. Agora, lógico,
a gente é ensinado a tratar todo mundo com respeito, a tratar todo mundo com honra mesmo, né? A honrar o outro mais do que a nós mesmos. Mas isso não é aos pastores e líderes, é a todo mundo, né? Inclusive, se eles devem ser... Mas o pastor é dupla honra. Se esses devem ser exemplos de boa conduta, como Paulo fala a Tito, então eles devem também honrar os outros, né? Porque se esse é o exemplo que eles derem dar. Boa, exatamente. Então também é isso. Então essa questão de se colocar Agora, numa sim, posição Cacau, acima dos outros, uma palavra que não deve ser questionada ou qualquer coisa assim, completamente fora. Completamente fora. Agora a gente passou boa parte do tempo falando disso como um tom problemático, né? Porque de fato há muito abuso e tal e por aí vai. Tanto que a própria pergunta da ouvinte, ela vem carregada, né, com bajulação, abuso e tal, porque geralmente esse tipo de cultura que a gente vê por aí, ele é complicado, ele é problemático. Contrapartida, esse texto também pode ser um alerta para igrejas que meio que menosprezam o trabalho pastoral. E infelizmente acontece, aonde o pastor é tratado como um funcionário da instituição e não se tem a dimensão do que ele representa também na comunidade, o papel, né, a importância do papel dele na comunidade. Então textos como estes também servem para, às vezes... Cara, é uma dupla honra, ou seja, é um cuidado. Prestem atenção naqueles que pregam para vocês, naqueles que lideram vocês. Eu vou dizer uma coisa, Acontece. Bibo. Eu vou dizer uma coisa. Falei que a gente não ia abordar esse assunto nesse programa, mas acho que não vai ter jeito, a gente vai ter que abordar. Falar sobre o que o texto lá especificamente está dizendo a respeito de remuneração. Como se deve pensar a remuneração pastoral? O pastor deve ser remunerado de uma maneira que ele não confunda o ministério dele com a sobrevivência dele. Caraca, Cacau. Fala. Então vamos lá. Se ele, por exemplo, não está livre o suficiente para falar a verdade, porque ele pode, com isso, perder o seu sustento e a sua família entrar num problema, ainda que ele deva confiar no sustento de Deus em primeiro lugar, e isso é importante, tendo condições a igreja, é bom que ela deixe ele seguro disso. Entendeu? É por isso que a igreja tem fundo de garantia, que não é fundo de garantia FGTS, tempo de serviço, pelo menos na minha denominação não é, né? Chama FGTM, né? Fundo de garantia por tempo de ministério. Né? Que é para quando você sair, você não sair com a mão na frente e uma atrás, e você ter autonomia para tratar dos problemas e se causar indisposição, um abraço, tchau, não tem problema. Importa que eu seja fiel. Então, tendo essa possibilidade, a congregação deve pensar esse sustento como uma maneira também de garantir essa autonomia pastoral em relação ao agrado do povo, que ele não seja refém de agradar o povo, certo? Só que isso também exige da congregação que sustenta conhecer a escritura para saber se está sustentando alguém que prega bem, o que prega bem não, né? Que é fiel na pregação, né? Prega bem, a gente já falou aqui, que o cara não precisa ser um excelente pregador, tem que ser fiel e tem que transmitir, né? Então isso é importante. Mas também tem a tentação do outro lado, de fazer do ministério um ganho excessivo. Então, sustento ministerial tem que ficar entre esses dois limites. Não deixar o pastor no desespero, que pode fazer com que ele confunda o ministério com ganha-pão, mas também não fazer do ministério a galinha dos ovos de ouro do pastor, ao ponto dele transformar aquele ministério na sua maneira de enriquecer a si mesmo. Então tem limite dos dois lados. E isso é importante, certo? Isso vai ter... Boa. Vai ser uma questão que vai envolver um monte de coisas. A característica da igreja. Ô, Cacau. Porque aí o pastor vai entrar nessa também. Com isso, não vou falar essa história. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, abre mão de receber de uma igreja e vai viver o sustento de outra forma. Por quê? Porque ele sabia que ali ia prejudicar a transmissão do evangelho. Ele fala, isso ia ser um empecilho. Então ele abre mão naquele contexto. Então tem tudo isso envolvido. Então tudo deve ser pensado. Mas esses limites, acho que são limites bons pra gente pensar. Não deixar o pastor nem no desespero e nem na ganância. Né? Ele ficar seguro, mas não ficar ganancioso. Né? Boa. Acho que ficou claro. Porque eu ia te perguntar sobre esse lance de
se a igreja tem condições de melhorar o salário do pastor, para que ele viva bem e ele não se preocupe com as contas, né? Isso é bacana. Mas isso depende de igreja para igreja, Exato. situação para situação. Cara, depende até de Se a igreja não consegue pagar um pastor em tempo integral, não tem problema. Chama um cara em tempo parcial. Não consegue pagar pastor nenhum, procura um pastor aí que seja voluntário, que seja nesse ministério voluntariamente, porque existe também, né? Então, Existe. É por aí, entendeu? É por aí. Só que também não vai explorar. Fazer o cara se matar lá pra, né? É o bom senso, né? Que infelizmente não dá pra contar porque é complicado. O ser humano é um tipo de gente Eu conheço um Mas pastor, essa eu posso contar, um amigo meu, que ele pastoreou uma igreja da qual ele não era presidente, né? Isso acontece nas igrejas batistas às vezes. Tem igrejas da qual o pastor tem que ser presidente, igual na minha, no estatuto já tá assim. Não fui eu que fiz isso, já. O nosso estatuto já tá dessa maneira. E... Já herdei a bucha, quer dizer, já herdei assim. Mas... Herdou não, né? Porque não era o teu pai. Não era. Já assumia assim. Era assim. Já assumia. Mas já é uma prática que a igreja escolheu fazer, mas tem muitas que o pastor e o presidente são funções diferentes, podem ser exercidas pela mesma pessoa e podem não ser exercidas pela mesma pessoa. No caso desse meu amigo, não era exercida por ele. Ele estava há pouco tempo na igreja, a igreja falou, olha, nós vamos ter uma assembleia, a gente vai pedir depois de tal assunto, pastor, que o pastor se retire, que a gente vai tratar do seu ministério. E ele estava há pouco tempo, não. Aí ele falou, ixi, já era. Aí ele foi pra casa, morava perto da igreja, foi pra casa, de repente, um tempo depois, vem lá o presidente da diretoria lá, o presidente da igreja, junto com o tesoureiro, e vão conversar com ele e falam, olha, nós reunimos a igreja e fizemos uma proposta de aumento salarial pro senhor e a gente tá, então, comunicando que nós vamos aumentar o seu salário, né? Ai, cara. Então, o que foi isso? Ele não pediu, ele conta isso com bastante detalhes, assim, pra mim. A gente é muito amigo, ele me conta com bastante detalhes. Diz que ele nunca pediu, que ele, na verdade, ele nem tinha pessoalmente uma necessidade desse aumento. Mas foi uma escolha da igreja de reconhecer ali que eles estavam valorizando ali aquele ministério, né? E aí, então, ele recebeu aquilo lá como de bom grado também. Então tem essas questões, muito entendeu? Bom. Isso é algo que para pensar. Agora, vou falar mais uma coisa aqui, aproveitar que eu tô nessa posição de falar. Pra gente que não é da minha... Ah, tá, porque a posição à tua cadeira tá horrível. Cara, a Jennifer me mandou uma foto, cara. Ela me mandou uma foto do nosso BTD lá em Curitiba, que ela falou assim, no próximo vocês botam essa foto aqui. Cara, que coisa horrível, velho. Vou até procurar aqui. Não, é que tu se sente confortável, mano. Aí tu vai... Pô, aquele dia a gente tava cansado, tava um calor danado. Tava calor. Mano, eu vou mandar pra você, mas a gente não vai... Quando for fazer caixinha de perguntas, coloca essa foto, ela falou. Vou mandar pra... Posso? Vou mandar então tá Não. Ela falou pra mim, não. A minha caixinha de perguntas. Mandei aí, dá uma olhada Deixa aí. eu ver. Meu Deus, bateria fraca do meu... Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Cacau do céu. Posso mostrar pra galera aqui, não? Posso? Não. Deu pause aqui, deu pause. Então, Cacau do céu. Já que eu tô nessa posição de falar e não nessa posição da foto, eu tava morto esse dia, Bibo. Você lembra? Esse dia aí a gente... Nossa. Foi pesado. Tá. Foi um ótimo BTD, a propósito, mas... Tá. Não, bom, vamos lá. Irmãos, é muito frequente que pastores sejam maltratados, tá? Eu não quero aqui fazer de vitimismo nem nada, até porque eu me considero um pastor muito bem tratado. Mas é muito comum que isso aconteça. Porque é muita pressão mesmo, sabe? É um desafio muito pesado, tá? Então, ela perguntou como fazer isso sem bajular. A gente já falou que cultura de honra é bobeira, não vai por esse caminho, mas vamos supor que ela pense assim, como eu posso ajudar o meu pastor para não... E sem que isso seja uma bajulação. Então, há uma consideração na humanidade do pastor, dos limites humanos dele. Há uma importância de você ser claro na sua interação com o pastor. Às vezes as pessoas querem que os pastores sejam... Não é adivinho, né? Mas também. Querem que os pastores sejam adivinhos. Mas não é só esse o problema. Que é também, até porque os adivinhos não vão herdar o reino de Deus, né? Mas também deixam a sua insatisfação muito oculta, né? Elas não querem que o pastor saiba, mas
também não vão lá comunicar, não vão lá dizer, não vão ajudar, né? Apontar algum caminho e tal. Essa clareza é importante. E uma clareza que não coloque a relação em risco, né? Porque acho que tem momentos que a relação fica em risco mesmo. Mas tem clareza que não coloca a relação em risco. Fala, olha, eu lembro, vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a igreja. Eu lembro que eu e a Nath, a gente foi num restaurante que a gente gosta muito. Foi a terceira ou quarta vez que a gente foi lá. E aí não tava tão gostoso. A gente pediu um prato que a gente sempre pede e não tava muito gostoso. Tava meio sem gosto, pra falar a verdade. Aí eu chamei o garçom e falei assim, eu não sei se vocês mudaram alguma coisa na cozinha ou não. Eu vou falar... Isso aqui não muda o fato de que a gente gosta de restaurante, que a gente vai voltar mais vezes. Não tô reclamando pra nada, nem, né? Já paguei a conta. Mas hoje, o tempero tava meio fraco. Meu Deus. Obrigado, tal. Falei, então você comunica lá, não sei se mudou alguma coisa, tal. Mas fica aí, né? Às vezes vocês mudaram o fornecedor, alguma coisa. Fica aí só de feedback, porque a gente gosta bastante, a gente não vai parar de vir e tal. Tipo assim, falei um negócio, mas não tava em risco a relação com o restaurante. É mais ou menos esse tipo de coisa, entendeu? Deixa eu te falar uma coisa, né? Não tô falando isso pra pressionar nem nada, mas eu penso que essa é uma possibilidade. Fiz uma figurinha. Amei, cara. Apesar de não ser a minha postura mais lisonjeira. Tá, agora então, essa sinceridade, né? Ela é importante, ela é valorizada, né? Também, outra coisa. Tem um texto que eu traduzi um tempo atrás, que tá lá no site do No Barquinho. Faz um bom tempo que eu traduzi esse texto. Eu não lembro nem se eu já era pastor. Que chama 7 maneiras de cuidar do seu pastor, eu acho. Deixa eu ver aqui. Olha aí. 7 maneiras... Aliás, cara, não. Parou. Vamos parar esse BT Papo? Vamos fazer o BT Papo. Como cuidar do seu pastor. Cara, é legal. Não fala mais nada não, Cacau. Vamos fazer um BT Papo sobre isso. Como cuidar do seu pastor. Porque a gente falou muito, né, de como isso é abusado, né? E aí agora, no final, a gente deu uma virada pra falar que a galera tem que prestar atenção. Mas a gente vai fazer um BT Papo sobre como cuidar do seu pastor / pastora. O apelo, então, que fica pros pastores. Tira a expressão cultura da honra da sua boca. Até porque você pode falar assim, eu não sou um cara abusivo, eu não vou fazer mau uso dela. Mas você tem liderança. E os caras podem fazer mau uso e vai ser em seu nome, porque foi você que ensinou isso. Então, tira isso da sua boca e tira isso da boca da sua liderança. Cuidado, porque essa coisa pode escalonar e tem gente abaixo de você com síndrome de pequeno poder que vai explorar outras pessoas, viu? Então, tira isso da sua boca. Agora... tá se sentindo sobrecarregado, tá com dificuldade, seja sincero com as pessoas, né? Seja humilde, né? Seja sincero com as pessoas e saiba que uma parte da nossa vida é sacrifício também, né? Então, a gente vai assim também. A gente constrange pelo amor. A gente não constrange por outras coisas, pelo autoritarismo, né? Nada disso. Vamos encerrar por aqui. É isso. Galera, mais um BT Papo sensacional aqui. Estamos naquela campanha. E aí? Nós vamos fazer um e-book do BT Papo. Quais BT Papos precisam ser transcritos, melhorados e tal, pra gente lançar um e-book legal pra vocês terem aí uns BT Papos eternizados. Comentem aí quais BT Papos precisam ser eternizados num e-book. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Mais um BT Papo. Voltamos na sexta-feira que vem, respondendo mais uma pergunta. E terça-feira temos o BT Cash. Terça é dia de BTcast, sexta é dia de BT Papo. E aqui no YouTube é intercalado com alguns vídeos aleatórios, eu falando alguma coisa aleatória. Senhor Cacau Marques, ficamos por aqui e encontramos, né, todos os interessados na nossa escola de teologia, a EBT, Escola Bibotal de Teologia. Eu e o Cacau estamos lá tentando ensinar teologia de uma maneira simples, descontraída, e você pode ser nosso aluno, você pode ser a nossa aluna, tá bom? O link para a EBT tá aqui na descrição deste BT Papo. É nóis! Eu tô meio eu tô com um bloqueio criativo. Mano, eu tinha um Onix, cara. Eu sinto falta do meu Onix. Nossa, mano. É o meu fim, Bibo. Parei de falar. É o meu fim. Tchau. Mano, tá para vendo? de fumar, sério. É que você viu, tu quer... Cara, mas a culpa é do C.S. Lewis, né? Eu sei, ele fumava. Quando eu descobri que aquela fumaça do cigarro invisível dele não era de um cigarro invisível. Mentira, gente, eu não fumo, não recomendo. Sou careta nesse sentido. Acho que todos vocês que fumam aí deveriam deixar de fumar, tá bom? Eu também, vocês vão deixar de fumar, cuidar do pulmão de vocês e faz mal.
Faz não mal, fume. cigarro faz mal. É. Mas Viu? não é pecado. Ah, porque não é pecado? Então não é pecado também você tomar querosene. Pode tomar. Não tem um versículo bíblico falando pra você não tomar querosene. Vai lá e toma.